Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. O primeiro Shofet, Otniel, como você leu antes, depois que Yehoshua e os Equinim, os líderes após Yehoshua, morreram, alguns dos Bnei Israel casaram seus filhos e filhas com os Kenanim e serviram a ídolos. Hashem então fez com que Aram Naharaim se tornasse poderoso. Este país estava localizado a nordeste de Eretz Canaan. Aram Naharaim é conhecido como Mesopotâmia e hoje pertence ao Iraque. O rei de Aram Naharaim, Husham Rishataim, enviou seus soldados para invadir Eretz Canaan. Como Hashem não ajudou os judeus, eles foram incapazes de combater os soldados inimigos. Eretz Canaan então foi conquistada pelo inimigo. O rei Husham Rishataim tornou-se o governante de Eretz Canaan. Nos 8 anos seguintes, ele tratou os judeus com muita crueldade. Eles também tiveram que pagar impostos pesados para o rei. Bnei Israel clamou a Hashem, implorando que ele os ajudasse, mas enquanto se voltavam para Hashem, eles também estavam servindo a ídolos. Ainda assim, Hashem teve piedade deles. Ele enviou um líder maravilhoso para ajudar Bnei Israel, Otniel ben Kenaz. Já conhecemos Otniel, o Talmide Raham, que estudava tão diligentemente que ele trouxe de volta as leis da Torá que haviam sido esquecidas após o falecimento de Moshe. Assim que Otniel foi apontado como um shofet pelo Beit Din, o espírito de Hashem começou a pairar sobre ele. Isso lhe deu forças para jogar o povo e se preparar para a guerra. Otniel viajou por toda a Eretz Israel. Além de ajudar o povo, ele também tentou impedir a adoração de ídolos. Ele fez o possível para ensinar Bnei Israel, mas eles se recusaram a desistir de seus ídolos. Otniel, no entanto, defendeu Bnei Israel. Sempre que se aproximava de Hashem, Otniel implorava que ele tivesse misericórdia. Ele argumentou com Hashem. Os Bnei Israel no Egito também serviram a ídolos. Eles realmente não mereciam ser libertados, no entanto, você os retirou de lá. Você sabia que eles aceitariam a Torá. Mais tarde, mas também sabia que eles fariam bezerro de ouro. Tudo isso não o impediu de ajudá-los. Você disse, os Bnei Israel são a minha nação. Quer eles se comportem ou não. Se eles estão com dor e clamam por mim, devo resgatá-los. Agora, Hashem, por favor, faça o mesmo. Ajude-nos também, mesmo que não o mereçamos, porque sofremos com nossos inimigos. Otniel também explicou a seus discípulos que os judeus têm um mérito especial, porque sempre que estão com problemas, recorrem a Hashem em busca de ajuda. Já que Otniel mencionou os méritos de Bnei Israel para Hashem, os anjos acusadores ficaram em silêncio. A misericórdia de Hashem foi despertada. Ele disse, o próprio Otniel tem um grande zerut, ele estuda e ensina a Torá. Portanto, eu aceitarei suas tefilot, orações, pelo povo judeu. Além disso, os Bnei Israel estão com problemas e se voltaram para mim. Portanto, chegou a hora de ajudá-los. Muitas vezes descobrimos que se um tzadik aponta o mérito de alguém, a misericórdia de Hashem é despertada. Vamos ler uma história que ilustra essa ideia. Nossos sábios nos contam a garota que não se afogou. Na época do segundo Beit HaMikdash havia um tzadik de nome Rabi Nehunia. Antes de cada Yom Tov, ele se preocupava com as dezenas de milhares de judeus que iriam visitar o Beit HaMikdash. E se não houver poços suficientes em Yerushalayim para oferecer água para tantas pessoas? Portanto, Rabi Nehunia fez questão de cavar poços, um trabalho árduo. Ele não tinha nenhum ganho pessoal com os poços. Os poços que ele cavou encheram-se de água e ele permitiu que as pessoas a usassem. Certa vez, notícias terríveis chegaram aos ouvidos de Rabi Nehunia. Sua filha caiu em um poço profundo, todo mundo estava em pânico. A menina corria o risco de se afogar. Mensageiros foram enviados ao grande tzadik, Rabi Hanina ben Dossa, para que ele soubesse do infortúnio, para que ele rezasse pela moça.
Não tenham medo, disse Rabi Hanina aos mensageiros. Tenho certeza que a garota está viva. Passou uma hora, os pais e a família estavam ansiosos junto ao poço, esperando que a garota surgisse, mas não havia sinal dela. As chances de sobrevivência se tornavam cada vez menores. Mas Rabi Hanina garantiu a todos: não há razão para se preocupar, a garota está bem. Outras 3 horas agonizantes se passaram. Se a garota não aparecesse agora, seria definitivamente tarde demais. Era impossível sobreviver por mais tempo na água. De repente, Rabi Hanina anunciou: a menina está viva. Ela está saindo do poço agora. Mensageiros correram para o poço e descobriram que Rabi Hanina estava certo. A menina acabou de flutuar até a superfície, viva. Que alegria e alívio! Você consegue subir o poço? As pessoas perguntaram à garota espantada. Eu senti, respondeu ela, como se eu estivesse sendo puxada por um carneiro conduzido por um velho. As pessoas entenderam que o velho era Avraham. A menina foi salva pelo Zerut de Akedat Yitzhak, quando Avraham amarrou Yitzhak no Mishbeach para ser abatido. Todos se perguntavam como Rabi Hanina ben Dossa sabia que a garota ficaria bem. Quando ele foi interrogado, Rabi Hanina respondeu: o pai dela tinha um grande mérito de cavar poços. Eu tinha certeza de que Hashem não deixaria a menina se ferir num poço que seu pai havia cavado. Mas, como Rabi Nehunia era um tzadik, Hashem foi rigoroso com ele mesmo com uma pequena haverá que ele poderia ter feito. Em outra ocasião, o filho de Rabi Nehunia estava em algum lugar onde não havia água potável suficiente e acabou morrendo de sede. Podemos agora perguntar, mas Rabi Nehunia tinha um zerut tão grande de cavar poços? Se sua filha foi salva de morrer na água por esse zerut, por que seu filho também não foi salvo da morte? Duas respostas são dadas. Primeiro, Rabi Nehunia cavou poços, mas ele não os encheu de água. Ele esperou que a chuva os enchesse. Por isso, ele não teve o mérito de salvar seu filho da sede. No caso de sua filha, ele tinha um mérito direto. Ele cavou o buraco no qual ela quase se afogou. Segundo, muitas vezes não é suficiente que uma pessoa tenha um zerut. Alguém deve melamed, ativar, evocando o zerut e implorar a Hashem que tenha misericórdia por causa disso. No primeiro caso, mensageiros foram enviados ao Rabi Hanina ben Dossa. Ele, Melamed Zerut de Rabi Nehunia, falando sobre seu mérito especial. Isso fez com que Hashem tivesse misericórdia. No caso do filho, porém, ninguém evocou o Zerut, apontando o mérito especial de Rabi Nehunia. Portanto, seu filho não foi salvo. Essa história nos mostra a importância de sermos Melamed Zerut, defendendo os outros. Isso desperta a misericórdia de Hashem. Otniel preparou o exército judeu para a guerra contra o rei Hussam Rishataim. Hashem estava do seu lado e Bnei Israel venceu seus inimigos. Mais uma vez, Eretz Israel estava livre. Enquanto ele viveu pelos próximos 32 anos, Otniel ensinou o povo a servir apenas a Hashem. Eles pararam de servir a ídolos durante esse tempo. A terra estava tranquila. Nenhum inimigo ousou atacá-los. O que aconteceu após a morte de Otniel? O chofete Otniel morreu depois de liderar Bnei Israel por 32 anos. Os judeus voltaram ao seu mau caminho. Dessa vez Hashem deu poder a Moab, um país localizado a leste de Eretz Israel. O rei de Moab, cujo nome era Eglon, sempre foi fraco. Mas agora Hashem o tornou forte a fim de punir Bnei Israel por causa dos seus pecados e levá-los a fazer techuvá. O rei Eglon decidiu invadir Eretz Israel. Como seu exército não era poderoso, ele convidou os exércitos de Amon e Amalek para se juntarem a ele. Os 3 exércitos combinados invadiram Eretz Israel e os Bnei Israel não puderam resistir. O rei Eglon tornou-se o governante de Eretz Israel e Bnei Israel seus escravos. Eles tiveram que pagar impostos a Eglon e obedecer aos Moavim. Desta vez, os inimigos agiram com mais severidade do que nunca e Bnei Israel sofreram por mais tempo do que antes, quando Husham Rishataim governava.
Hashem ficou enfurecido com o fato de os Bnei Israel não terem aprendido a lição do primeiro castigo. Ele, portanto, foi mais rigoroso com eles agora. O rei Eglon colocou tropas de soldados por toda parte em Eretz Israel e ainda roubou dos judeus a bela cidade de Jericó, lar de palmeiras de cheiro doce. Ele usou essa cidade como base militar em Eretz Israel. Pergunta: por que Hashem permitiu que Eglon pegasse Jericó de todas as cidades que Eretz Israel e a usasse para seus soldados? Resposta: você se lembra de como Jericó foi conquistada no tempo de Yehoshua? Um milagre aconteceu, sua muralha afundou no chão. Hashem esperava que Bnei Israel fizesse techuvá quando vissem Jericó em mãos inimigas. Eles perceberiam que suas averot, pecados, causavam. A mesma Jericó que caíra diante deles quando ouviram Hashem, agora era sede do inimigo, porque eles pecaram. Moabe governou Eretz Israel por 18 anos. Este foi um castigo midá keneged midá. Hashem é o Deus vivo. A palavra rei tem a gemátria, valor numérica de 18. Como os judeus, no caso aqui é rei com Yod. Como os judeus deixaram o Deus vivo e serviram a ídolos, tiveram que sofrer por 18 anos. Quando eles estavam com problemas, Bnei Israel voltavam-se para Hashem. Eles clamaram a ele por salvação. Embora a techuvá deles tivesse sido apenas parcial, Hashem teve pena e enviou outro chofete para salvar Bnei Israel. O segundo chofete, Ehud. O Beit Din nomeou Ehud da Shevet Binyamin como chofete. Ehud era um Talmid Raham, mas não tão grande quanto Otniel fora. Ele não estava confiante de que seu mérito era suficiente para vencer uma guerra contra Moabe. Ele, portanto, decidiu usar um truque para se livrar do rei inimigo, Eglon. Esse era o plano de Ehud. Ele entraria no palácio do rei Eglon, fingindo que ele tinha vindo para lhe dar um presente, então ele o mataria. Obviamente, essa era uma trama perigosa que precisava de um planejamento cuidadoso. Ehud ordenou que uma espada especial fosse feita para ele. Era tão curta que ele podia esconder debaixo do casaco. Tinha bordas afiadas em ambos os lados para que ele pudesse terminar seu trabalho rapidamente. O Midrash nos conta a espada de 2 gumes. Poderíamos pensar que o plano de Ehud funcionou bem porque ele foi muito esperto ao usar uma espada com 2 gumes afiados e ao descobrir exatamente como matar o rei Eglon. Na verdade, o plano de Ehud foi bem sucedido porque ele estava armado com um tipo de arma completamente diferente, muito mais eficaz do que uma espada: o estudo da Torá. A Torá é a verdadeira arma de um judeu. Ela é nomeada uma espada de 2 gumes porque se um judeu a estuda, ele vence nos 2 extremos, neste mundo e no vindouro. Sabemos que quando todos os Bnei Israel estudam e cumprem a Torá, Hashem trava suas guerras por eles. Por exemplo, no Yam Suf, Moshe disse a Bnei Israel: apenas fiquem quietos e observem, Hashem lutará por vocês. Bnei Israel não conseguiram lutar contra o exército do faraó. Seus soldados se afogaram no Yam Suf. Se Bnei Israel não tivesse pecado mais tarde enviando espiões, eles nunca precisariam de armas para conquistar Eretz Israel. O inimigo simplesmente teria fugido deles. Depois daquele pecado, Bnei Israel precisavam de um exército, mas, na verdade, foi Hashem que lutou por eles. Apenas parecia que o exército estava vencendo por causa de sua força. Isso se compara a um príncipe de 3 anos que soube que seu pai, o rei, tem alguns inimigos perigosos. Ele disse ao pai que adoraria matar pelo menos um deles. O rei sorriu, pois sabe que o filho pequeno não é capaz de matar ninguém. No entanto, para fazê-lo se sentir importante, o rei permite que o filho segure a espada junto com ele. Parece que a criança está realmente golpeando o inimigo, mas é claro, é o pai que faz isso. Da mesma forma, apenas Bnei Israel apareceram para lutar no tempo de Moshe. Quando Amaleque atacou, Moshe enviou Yehoshua para lutar com o exército judeu.
Mas na verdade os Amalequim foram derrotados apenas quando Bnei Israel olharam para as mãos levantadas de Moshe rezando para Shem. Nem Bnei Israel venceram os poderosos gigantes Sihon e Og. Eles apenas agiram pelo bem das aparências. Foi realmente Hashem quem milagrosamente fez isso por eles. Você se lembra da história de Sihon e Og? Quando Moshe chamou o nome de Hashem, Sihon caiu morto. E Og, que tentou jogar uma pedra enorme no campo judaico, não conseguiu e foi milagrosamente derrotado por Moshe. Mesmo na época de Yehoshua, os 31 reis de Eretz Canaan caíram sem que os soldados judeus tivessem que lutar muito. Por exemplo, a muralha de Jericó caiu para que os judeus pudessem conquistar a cidade facilmente. O passuque em Terrilim nos diz: os judeus não herdaram a terra com sua espada e seus braços não os ajudaram. Eles só precisavam fazer movimentos de luta, mas era Hashem que fez o trabalho por eles. No tempo dos Shoftim, Bnei Israel pecaram. Hashem parou de lutar por eles. Somente se o Shofet tivesse um zerut especial, e certamente quando Bnei Israel fizesse techuvá, Hashem nos salvava. Agora ele ajudou a Ehud a vencer Eglon por causa da espada de 2 gumes, de Ehud, seu estudo de Torá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!